Olá, cabulosos, meu nome é Zibanonil e Buclavas todo mundo! Eu sou você, o Leão da Cara. Eu sou você, o Leão da Cara, e seja bem-vindo a mais um LCTV. Sim! Olha aqui, mudei o ângulo, tá, da câmera, eu espero que tenha ficado melhor. Eu bati eu vou botar você aqui em cima, para que as pessoas vejam você. Antes de começar, vamos para aqueles breves avisos. Você já sabe o que nós vamos pedir, não é? Faça parte de todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter ou Google+. Ajude a divulgar o nosso trabalho em todas essas redes sociais que eu comentei, ou seja, no Facebook, né? Compartilhe esse vídeo no Facebook, no Twitter e no Google+. Se você tem os três, compartilhe. Eu não vou me incomodar que você vai compartilhar em todas as suas redes sociais, então, por favor, dê essa força pra gente, é mais do que importante. Lembrando para as pessoas que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, existe uma parte 1 onde eu falei da biografia do Neil Gaiman, tá? Eu estou falando da biografia do Neil Gaiman, que eu li o ano passado, quer dizer, eu terminei esse ano, na verdade, terminei em 2015. Na primeira parte eu falei especificamente sobre o conteúdo da biografia voltado para aquelas pessoas que não são tão fãs assim do Neil Gaiman. Então, se você gosta se você é fãzaço do Neil Gaiman, vai lá, corre, veja aquela primeira parte, porque tem muita coisa que eu não vou falar nesse vídeo. Na verdade, eu acho que eu não vou falar quase nada, eu não vou me repetir. Eu quis fazer uma pauta exatamente para isso, para a primeira parte não ficasse igual a segunda, tá? Então, corre lá, link na descrição desse vídeo. E vamos falar de Neil Gaiman, assim, porque nós precisamos continuar falando de Neil Gaiman. Eu acho que eu devia ter colocado isso no título, né? Nós precisamos continuar falando de Neil Gaiman. Sim, nessa segunda parte eu vou dar um foco, como eu disse, para aquelas pessoas que já são fãs. Então eu vou falar de detalhes que talvez uma pessoa que não seja fã do Neil Gaiman, né, não se importasse tanto em saber da biografia. Bem, para começar a história, se você não sabe, o Neil Gaiman, ele antes de ser o escritor famoso e badalado que ele foi por muito tempo um jornalista freelancer. Na verdade, ele comenta que ele desejava ser escritor desde os 6 anos de idade. Sim, desde os 6 aninhos de idade, Neil Gaiman já queria ser escritor. E ele começou, no período da adolescência, a enviar vários contos, sendo que todas as vezes esses contos voltavam, as editoras devolviam, algumas com as cartinhas, segundo ele, algumas com umas cartinhas dando dicas, né? Outras com aquelas respostas padrões do tipo, esse conteúdo não se adequa ao nosso padrão editorial e por aí vai. Então o Gaiman decidiu de uma hora para outra, sabe uma coisa, eu sou um jornalista freelancer porque eu quero escrever. Então ele começa a ligar, se eu não me engano, ia haver um determinado evento desses de fantasia e tal, uma convenção, faltou a palavra, uma convenção de fantasia e ficção científica, e ele começou a ligar, um escritor determinado, e ele começou a ligar para as editoras, né, as revistas da época, e disse, olha, eu tenho uma entrevista para vender. Ele nem tinha feito a entrevista ainda. Eu tenho uma entrevista para vender do fulano de tal. Você quer? Você se interessa? E foi aí que o Neil Gaiman diz que ele começou a carreira dele. Mas nessa biografia tem dois conteúdos dessa época que o Gaiman era freelancer. O primeiro deles eu cheguei a comentar no Cabuloso Cast, que é o nosso podcast de literatura, que sai todas as segundas-feiras, tá? Se você não conhece, faça o convite, ouça. E eu faço a mesma coisa. Nós fizemos um Cabuloso Cast ano passado sobre o Neil Gaiman, tá? O link está na descrição desse vídeo, vale a pena você ouvir. Então, tem essas duas matérias que são muito interessantes. Na primeira delas, o Gaiman ele faz uma matéria tentando descobrir quem é o Jack Estripador, né? Então ele começa a montar um perfil que é muito engraçado, porque o perfil, cara, traz as pessoas mais improváveis do mundo para serem o possível assassino, o possível Jack Estripador. Ele coloca, tem um cara da Índia, né? O cara mora muito longe, é impossível o cara ter cometido os assassinatos, mas ele coloca como um possível assassino. Tem uma criança, né, na relação, tem um ursinho de pelúcia. Então o Gaiman tem aquela... ele já, nessa época ele até já tinha entrevistado, se eu não me engano, o Douglas Adams. Então ele tem aquele humor inglês, aquele humor especial do que o Douglas Adams tem, sabe? Aquele humor sarcástico, entendeu? Irônico, quase assim dizendo, olha, eu vou fazer isso porque, né, tipo, eu quero... É quase um humor bem escrachado, assim, é bem legal. Vale a pena você ler por causa desse conteúdo. Outro conteúdo bem bacana que tem na biografia, se você é fã de Neil Gaiman e se você é fã
do Monstro do Pântano, o Neil Gaiman, num determinado período, quando ele... vamos lá, vamos especificar. Um dos principais colaboradores do Gaiman, um dos principais artistas que sempre trabalha com o Gaiman, é o Dave McKean, né, que ele trabalhou no Violent Cases, que saiu recentemente pela editora Aleph, aqui no Brasil, e ele queria muito produzir, ele começou a entrar em contato com a DC. A editora da DC na época, Karen Barger, enfim, ela marcou um jantar com o Gaiman, que ela estava naquele período, ela estava na Inglaterra, e o Gaiman chamou a Karen para bater um papo com ela, porque ele queria produzir Orquídea Negra, que era uma personagem da linha da DC. O Dave McKean conta, né, numa entrevista dele, que os dois foram falar, e o Gaiman queria falar sobre Orquídea Negra. Ele queria escrever uma HQ sobre Orquídea Negra, né? E aí, para convencer a Karen, o que é que ele faz? Ele escreve um texto chamado Uma Teologia Vegetal. Como ele coloca, o que ele vai fazer, o que o Gaiman vai fazer nessa teologia vegetal? Ele vai escrever como os principais seres vegetais, desde o Monstro do Pântano até a Era Venenosa, como eles estão dentro do universo DC. E o Gaiman não só vai fazer uma árvore genealógica, ele vai criar uma mitologia específica para explicar o que o Monstro do Pântano e a Era Venenosa estão dentro desse mesmo universo, cara. Assim, para um fã de Neil Gaiman, isso é uma coisa incrível mesmo. Eu comprei 2 encadernados que a Panini está lançando, de capa mole, né, sobre o Monstro do Pântano. Eu posso até pegar para vocês, tá aqui. Eu comprei esses 2 encadernados aqui, tá, da Panini. A Panini colocou no seu Facebook que já saiu o volume 3, ou que ela está para lançar o volume 3. Então, eu espero que quando esse vídeo esteja no ar, eu já tenha comprado o volume 3, mas tá aqui, ó, os volumes 1 e 2 de Monstro do Pântano, e escrito pelo Alan Moore, Então, cara, eu tô maluco pra ler, e não se preocupe que muito em breve eu faço um na estante do Lucien, falando sobre o Monstro do Pântano, e eu vou falar de novo com mais detalhes dessa teologia vegetal, porque é muito legal, explica muita coisa sobre o universo do Monstro do Pântano. Outra coisa que eu acho bem legal e que essa biografia traz com minúcias pra quem não sabe, o Gaiman, ele trabalhou com a revista Spawn. Só para você entender o contexto da coisa, é assim, na época que os quadrinhos meio que passaram por uma crise, eu acho que isso foi na década de 90, muitos roteiristas e desenhistas, eu acho que mais desenhistas do que roteiristas, saíram dos principais estúdios da Marvel e da DC e fundaram um estúdio próprio, que no caso era o estúdio da Image. Dentro da Image eles criaram vários selos, e o Todd McFarlane, ele criou um personagem chamado Spawn. Se você não conhece, é um demônio do inferno que vendeu sua alma e voltou para a Terra para tentar ajustar as coisas da vida dele e tal. Como os primeiros números da revista da Spawn venderam muito mal, o Todd ele teve uma sacada. Ele chamou roteiristas competentes para fazer uma coisa que ele não sabia fazer, que era escrever boas histórias. Então ele chama o Alan Moore, ele chamou o Frank Miller e ele chamou o Neil Gaiman. Ele deu direito a eles a criarem personagens e criarem suas próprias histórias, e segundo o contrato dizia, esses roteiristas teriam direito assim, de marketing sobre esses personagens que eles criaram. Então, tudo que fosse criado em cima desses personagens, o dinheiro iria voltar para eles. No caso, o Gaiman, ele criou 2 personagens, que foi a Angela, um anjo chamado Angela, e o Spawn medieval. E ele parece também, se eu não me engano, ele criou Cagliostro, se eu não me engano, eu posso estar bem enganado. Quem é fã seja do Spawn ou seja do Neil Gaiman, quem é fã mesmo dele, sabe que eles têm, o Todd e o Gaiman têm uma rixa jurídica. E aqui na biografia, quer dizer, cara, eu comecei esse vídeo até agora eu não mostrei, ó. Essa aqui é a biografia do Neil Gaiman, tá? Ó, pra vocês, essa
é a biografia do Neil Gaiman. E aí, o foco tá voltando pra mim, o foco tá voltando. Foco, eu tô aqui, tá? Então, essa aqui é a biografia do Neil Gaiman, tá bom? Que eu falei no primeiro vídeo, tô mostrando aqui pra vocês. E aqui nessa biografia, cara, tem todos os detalhes da briga jurídica do Gaiman com o Todd, tá? Com o Todd McFarlane. Um detalhe importante é que a briga é muito mais extensa, daqui eu fiquei descobrindo que a briga é muito mais extensa do que a gente imaginava. Só para vocês terem uma ideia, existe um personagem que o Gaiman chegou a trabalhar, o Alan Moore trabalhou antes dele, né? Pegou esse personagem e escreveu histórias para ele, e o Gaiman pega o arco seguinte e começa a escrever histórias, que é um personagem chamado Miracleman. E eu fiquei muito curioso, que a Panini parece que vai lançar alguns números de Miracleman. Eu quero saber se vai ser o Miracleman do Alan Moore ou do Neil Gaiman, ou de não dos dois, enfim. Mas, cara, existe uma rixa do Todd com o Gaiman, até com esse personagem, o Miracleman, porque o Todd ele comprou alguns direitos, sei lá, que estavam perdidos, e depois ele começou a fazer quadrinhos, a republicar os quadrinhos, enfim. Ele começou, parece, também a fazer bonecos do Miracleman, enfim, tá? É bem interessante e... Cara, aqui como eu disse, ó, as intrigas judiciais, ele traz até relatórios jurídicos de todo... Cara, é demais, assim, eu entendi a história. Se um dia vocês quiserem, eu falo só sobre essa história aqui pro LCTV, porque, nossa, dá um roteiro assim enorme, entendeu? Claro que eu gostaria de deixar um parecer rápido e dizer que o Gaiman foi um pouquinho inocente, e até os biógrafos do Gaiman reconhecem isso, que foi um pouco de inocência dele. Pô, um cara tão conhecido, tão famoso, dá um vacilo desse de fazer um contrato verbal, sabe? Ele trabalhou por uma quantia X e tal, e fizeram um contrato verbal, olha, não se preocupe, né? Esse personagem que você está criando, tudo que eu fizer com ele, os direitos autorais dele, agora eu lembrei o que eu queria dizer, os direitos autorais dele vão para você, né? Mas o Todd depois rompe contratos, enfim, ele faz um monte de sacanagem. O Todd é um filho da P, não tem como, ele é um filho da mãe. Se você assistiu o vídeo que eu falei sobre o Soldado Invernal, sobre aquela coleção da editora Salvati, saiba que existe um número da editora Salvati que é dedicado a uns personagens chamados Os Eternos. E é o Gaiman que escreve essa graphic novel, essa HQ, e é bem interessante porque e tá dizendo aqui, tá certo? Como eu falei no vídeo 1, a biografia do Gaiman, ela traça por gênero, tá? Todos os trabalhos que o Gaiman escreveu. Então começa desde Sandman, passando pelas HQs, passando pelas graphic novels, romances, contos, roteiros que o Gaiman escreveu. Então aqui tem falando dessa série Os Eternos, desses personagens eternos que o Gaiman trabalhou. É bem interessante porque o Joe Quesada, que era o editor da Marvel na época, ele chamou o Gaiman para produzir essa série dos Eternos. Na verdade, aconteceu exatamente quando o Gaiman tinha acabado de escrever uma série chamada 1602, que coloca os principais personagens da Marvel no ano de 1602. E aí, quando o Gaiman finalizou, o Joe Quesada chamou o Gaiman e disse: olha, a gente tem esse grupo de personagens aqui, chamado Eternos, que foi uma criação do Jack Kirby, e a gente queria saber se você queria escrever alguma história, escrever algum roteiro para esse grupo. E aí o Gaiman, claro que ele já era fã, e o Gaiman era super fã, e o Gaiman disse: pô, claro, né? Pô, é claro que eu quero trabalhar com eles. E saiu esse volume dessa história dos Eternos, escrita pelo Neil Gaiman na coleção da Salvati. Eu não tenho ainda, mas eu espero que daqui pra lá eu possa ter, e aí quem sabe eu faço um LCTV só pra vocês. Pode ser um LCTV ou pode ser um stand do Lucien, dependendo de como for a leitura, de como for o conteúdo, quem sabe eu posso fazer um vídeo pra qualquer um dos dois. Se vocês quiserem, também peçam, né? Coloquem aqui nos comentários do vídeo. Outra coisa muito legal que essa biografia do Neil Gaiman traz são entrevistas com os artistas que trabalharam com o Neil Gaiman. Então, por exemplo, ele traz uma entrevista muito bacana com o Dave McKean, é o principal artista que trabalha com o Gaiman. Ele trabalhou em muitas obras. O Dave McKean aparece primeiro no Violent Cases, ele é o cara, só a nível de curiosidade, que faz as capas do Sandman, de todas as Sandmans. O Dave McKean até comenta isso, que ele diz que no começo
o Gaiman, quando ele tinha mais tempo, o Gaiman mandava para ele os roteiros, e ele tinha tempo de ler os roteiros e produzir as capas. Mas ele diz que no final a coisa estava tão alucinante, assim, tipo, o Gaiman já era um artista um pouco famoso, e ele disse que, cara, sorte se ele lesse uma frase, entendeu? Então ele diz, mas a partir daí, a partir do final de Sandman, não era nem necessário, porque as capas eram mais conceitos do que necessariamente uma... Porque você sabe que a capa ela tem aquela ideia de resumir a história, né? Enfim. Mas o Dave McKean diz isso. E outro momento que o Dave McKean fala dessa relação com o Gaiman é exatamente quando o Gaiman e ele foram falar com a Karen Barger sobre o Orquídea Negra. E o Dave McKean comenta com muito humor, dizendo que chega um momento em que o Gaiman diz assim, então, olha, eu quero fazer, nós queremos fazer a Orquídea Negra e esse é o nosso sonho e tal, e o Dave McKean diz que ele só fazia, é isso mesmo, é o nosso sonho, mas ele não fazia a mínima ideia do que era Orquídea Negra. Cara, ele diz isso, esse cara, eu não sabia o que era Orquídea Negra, eu só tava pensando na cabeça, a gente quer muito, sabe, cara, pô, isso é uma coisa que a gente quer pra caramba, a gente quer falar de Orquídea Negra, mas... Cara, ele não fazia ideia do que era a Orquídea Negra. Outra coisa bacana é que na biografia do Gaiman, tem várias fotos. Tem várias fotos, e fotos que saíram até mesmo do arquivo pessoal do Neil Gaiman. Só pra ilustrar, tá certo? Tem essa foto do Gaiman, esse aqui é o Neil Gaiman, e esse aqui, é o Douglas Adams, tá vendo que eu falei sobre a amizade que o Gaiman tinha com o Douglas Adams. E tem muitas fotos mesmo. Cara, é riquíssimo. Se você é fã, é muito rico, vale a pena você comprar. Outra coisa bem legal do Gaiman que esse livro traz são as trívias. As trívias são pequenas curiosidades que eles colocam no final de cada produção que o Gaiman fez. Então, por exemplo, aqui no arco do Sandman, isso aqui é um capítulo que ele fala do Sandman, então tem uma trivia aqui, tá vendo? As trívias, então são esses pontinhos onde eles vão falar de curiosidades. Uma trivia muito bacana que eu destaquei aqui para falar para vocês, só para vocês entenderem o conteúdo, é quanto à criação da personagem Morte. Porque, pra quem não sabe, eu imaginava que o Gaiman tinha criado a personagem Morte. Que o Gaiman tinha imaginado tudo na personagem. E não, cara, não. Nas trilhas a gente acaba descobrindo que um artista chamado Mike Greenberg, ele inspirou a personagem Morte, ou seja, eu acho que talvez a imagem dela numa amiga que ele tinha. E quando ele enviou o rascunho, o Dave McKean e o Gaiman tinham acabado, eles viram o rascunho e foram jantar, fazer um lanche, sei lá. E aí eles viram uma garçonete toda vestida de preto, né? E que usava aquele ink, que é aquele amuleto, né? Aquele símbolo egípcio, que tem um significado todo especial, assim, se um dia eu falar de Sandman, seja no vídeo, seja no podcast, eu explico lá o que ele significa. Mas aquele símbolozinho foi tirado de uma garçonete que estava naquele local. Então, ou seja, a criação da personagem Morte é nada mais nada menos do que uma coincidência, cara, sabe? E isso é muito legal. E essas trívias revelam N detalhes sobre diversas coisas do universo do Neil Gaiman. Bem, pessoal, então é isso. Eu agradeço demais a você que chegou até aqui ao final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado muito dessa parte 1 e parte 2 de Nós Precisamos Falar sobre o Neil Gaiman. Eu espero que você tenha gostado, né, de como tenha ficado a posição da câmera, o cenário, enfim. Por favor, também deixa aqui, como eu falei, deixa aqui nos comentários, é muito importante. Você sabe o que a gente sempre pede, não é? Assine o canal do Leitor Cabuloso no YouTube para você ficar a par de todos os vídeos que saem. Então, se você assina o canal, você fica por dentro de quando sair novos conteúdos. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei. Se você não gostou do vídeo, clique em não gostei. Mas, por favor, deixe um comentário crítico, uma crítica construtiva aqui, dizendo que nós poderíamos melhorar, o que você acha que nós devemos fazer de melhor, que tipo de ideias você pode trazer para novas pautas do LCTV. Já que nós chegamos até o final, como eu disse, espero que você tenha gostado. E você sabe o que eu vou dizer, não é? Que eu vejo vocês no mês que vem, no próximo LCTV. Até mais! Servidos?